Olá, focados! Estamos de volta à nossa série da Lei do Triunfo. Para quem ainda não está acompanhando, nós estamos seguindo semana a semana cada uma das leis do triunfo, segundo Napoleão Hill. Ele tem um livro sobre isso, no qual ele descreve as leis que foram seguidas por todas as pessoas que efetivamente alcançaram um triunfo em suas vidas, seja profissional, seja pessoal, e elas tinham características muito comuns que ele classificou em 16 leis, e é isso que a gente está vindo semana a semana. Então, se você ainda não assistiu as 2 semanas anteriores, volta lá no meu canal e vai para a série A Lei do Triunfo para você ter acesso. Se ainda não curtiu o nosso canal, aproveita e curte aqui, aperta o sininho para se inscrever no nosso canal para ser avisado de cada novo vídeo que for postado. Isso me ajuda muito e eu te agradeço muito por permitir que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos ao que viemos. Hoje a gente vai falar sobre a terceira lei do triunfo, que é confiança em si mesmo. Então, Napoleão Hill, ele bate muito na tecla de que essa confiança ou a falta de confiança, ela varia muito de acordo com o quanto a gente se identifica com o medo, ou o quanto a gente se identifica com a nossa própria essência. E quando ele fala do medo, ele traz os 6 medos básicos: pobreza, velhice, crítica, medo de perder o amor de alguém, doença e morte. E ele nos traz algo muito interessante, que ele coloca que todos esses medos, eles são provenientes ou de uma origem física, porque a gente observou ou vivenciou algo semelhante, algo nessa linha, ou de uma origem social. Então, ou porque isso nos foi imposto pela sociedade, pela igreja, pela família, por um amigo, por alguém que teve uma experiência perto e a gente acabou trazendo isso pra gente. Então, ele coloca basicamente medo de velhice, medo de morte. Deixa eu pegar aqui. Velhice, doença e morte, eles têm basicamente a mesma origem, que é a dúvida sobre o que viria depois desse tempo que passou, da velhice, da morte ou da doença que poderia levar à morte. Então, em alguns momentos a gente ouviu que, puxa, pode haver purgatório, pode haver o inferno, mas então será que todas as minhas ações me conduzirão ao céu? E aí esse medo vem muito daí. E isso acaba nos prendendo para não vivermos efetivamente o presente. Ele descreve cada um desses medos, mas eu gostaria de colocar uma sementinha aqui dentro do Jacó Petri. Eu gosto muito do raciocínio dele, e quando ele fala sobre medo, ele fala que o medo, na verdade, no momento presente, não existe medo. Vem comigo nesse raciocínio. Porque se eu estiver presente exatamente agora, eu sei que tá tudo seguro aqui, eu não tenho por que temer nada. Neste exato momento, nada de mal está me acontecendo. Agora, se eu vou visitar o meu passado, eu já passei por algumas situações que podem me gerar medo, eu volto para o passado, trago essa emoção, vivencio essa emoção e tenho medo que isso se repita novamente. Se eu me projeto para o futuro, eu tenho medo de eventualmente não alcançar aquilo que eu projetei. Ou eu tenho medo de fracassar, ou eu tenho medo de não atingir as expectativas que as pessoas projetaram sobre mim. Então, o medo, ele vem ou de eu me projetar para o passado, ou eu me jogar para o futuro, sem viver necessariamente o meu presente. E isso, para mim, faz um sentido absoluto, porque se a gente pensar efetivamente neste segundo, eu vou ter medo do quê? Nada está acontecendo que não esteja aqui sob meu controle, percebe? Então, o medo vem muito dessa fuga de presente. E isso é muito interessante, porque se a gente para pensar no meu tema chefe, né, que eu sempre falo, amo falar sobre procrastinação,
A procrastinação, uma das grandes causas dela também é o medo. Então eu tenho medo de não ser boa o suficiente, então eu não faço. Vai que eu não faço tão bem quanto as pessoas esperam. Eu tenho medo do que vão falar, se vão me julgar, se vão me criticar. Para, boba, então não fala, porque aí ninguém vai te julgar nem te criticar. Eu tenho medo de repente, alcançar muito sucesso, ter muito dinheiro, ser muito amado. E o que eu vou fazer com isso tudo? Então, o medo que eu projeto no futuro, e de novo, eu saio do presente, projeto situações no futuro que me trazem esse medo, fazem com que de repente eu não dê os passos que eu precisaria dar para chegar nesse lugar, justamente para não precisar passar por essa situação que de repente vai ser super boa, mas o medo me paralisa e faz com que eu procrastine. E de novo, justamente pelo fato de eu não estar vivendo o presente. E aí, voltando à Lei do Triunfo, ele faz justamente essa alusão de o quanto é importante que eu confie em mim mesma para que eu efetivamente tome as ações necessárias, tenha coragem de tomar as ações necessárias, que certamente vão me aproximar desse local. Se eu não confio em mim mesma, eu não vou conseguir, então não vou tentar. Então, confiança é uma lei fundamental, é um passo fundamental para a gente efetivamente galgar os próximos passos do triunfo que ele tanto chama. Eu separei alguns trechos desse capítulo, dessa lei, que eu acho interessante, que eu vou passar para vocês. Ele diz o seguinte, olha só: a inatividade sempre conduz à atrofia. E essa, por sua vez, gera a falta de ambição e de confiança em si mesmo. Ou seja, quanto menos coisa eu faço, menos confiança eu vou ter que eu sou capaz de fazer. Sabe aquele, não quero fazer nada, quero ficar no joguinho, quero ficar procrastinando? Pois é, amanhã essa situação vai estar pior. Sem as qualidades essenciais de ambição e confiança em si mesmo, um homem será carregado por toda a vida nas asas da incerteza. Da mesma maneira que uma folha seca é levada ao sabor dos ventos contrários. Longe de ser uma desvantagem, a luta pela vida é uma vantagem decisiva, pois serve para desenvolver todas as qualidades que se acham adormecidas no indivíduo e que sem elas jamais despertariam. Afinal, as facilidades se transformam geralmente em desvantagens. A gente vê isso quando na educação das crianças, né? Se a gente oferece tudo na mão dessas crianças, elas não aprendem a fazer. Se a gente está lá o tempo inteiro segurando, ela sequer aprenderia a andar. Então, quanto mais facilidade a gente oferece no momento, no presente, mais dificuldades essa pessoa vai ter no futuro. E a mesma coisa pra gente. Quanto mais a gente quer ficar agora no facinho, no gostosinho, mais dificuldades eu terei amanhã. Dá até uma pausa, porque esse vale a reflexão. Ele continua: sendo forçado a trabalhar e a desempenhar o seu trabalho da melhor maneira, o indivíduo adquire temperança, autocontrole, força de vontade e inúmeras outras virtudes que os ociosos jamais conhecerão. Então, foco, ação, vamos agir, vamos fazer. Se eu confiar em si mesmo, se eu perceber que eu sou capaz, eu vou agir. Por outro lado, se eu não confiar e já achar desde o começo, acho que não é pra mim, acho que eu não consigo, eu já nem tento fazer. Olha só, então se eu nem tento, a chance de eu conseguir é zero, absolutamente zero. Agora, se eu acho que eu consigo, se eu confio no meu poder, se eu confio que eu posso conseguir, pelo menos eu tento, e se eu tento, eu tenho muita chance de conseguir. E aí ele conclui mais ou menos assim, ó: a falta da necessidade de lutar não somente conduz à ausência de ambição e de força de vontade, como também cria na mente do indivíduo um estado de letargia, que gera a falta de confiança em si mesmo. Percebe como é um ciclo? A pessoa que abandonou a luta porque o esforço já não é necessário, aplica o poder da autossugestão negativamente e acaba minando o seu próprio poder de autoconfiança, caindo naquele modus operandi de uma pessoa que é forçada a fazer isso ou fazer aquilo e amanhã ela não quer fazer e vai ficando, ela deixa de confiar, ela procrastina, ela não faz e ela não triunfa. Então ele dá 5 passinhos básicos que ele chama de a fórmula da confiança em si mesmo. 1.
afirmações de autossugestão no seguinte sentido: eu possuo a habilidade necessária para realizar o meu objetivo definido, que a gente falou na aula passada, e, portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente, agressiva e contínua para a realização desse objetivo. 2. Os pensamentos dominantes em minha mente se tornarão ação, e essa ação vai torná-los realidade. Por isso, concentrarei minha mente durante 20 minutos ao dia na missão de pensar sobre a espécie de pessoa que eu desejo ser, criando assim um retrato mental que será depois transformado na realidade por meio da prática. 3. Através da autossugestão, dedicarei 10 minutos por dia em cada uma das leis sugeridas no livro A Lei do Triunfo e nessa nossa série do YouTube. Aproveita para continuar acompanhando, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, isso vai te ajudar a acompanhar a nossa série. 4. Redigir com bastante clareza uma descrição do meu objetivo definido na vida para os próximos 5 anos. 5. Não tomarei parte em nenhuma transação que não beneficie a todos os que nela entrarem, que é o princípio que ele fala muito no livro da cooperação. E aí, quando ele traz essa noção de confiança em si mesmo, ele também coloca a importância da gente criar o hábito de manter bons pensamentos, porque eles repetidos infinitamente vão ajudar a nossa confiança, vão nos trazer ainda mais força, ainda mais energia para que a gente continue nesse caminho. Ele cita até o exemplo de Henry Ford e afirma que tanto ele quanto diversos outros empresários venceram porque acreditaram em si mesmo, transformaram essa confiança num objetivo definido e se apoiaram num plano de ação definitivo que os levou a alcançar o objetivo que tanto queriam desejar. E aqui ele fala de Henry Ford na construção, né, da sua empresa, de todo o seu legado, mas aqui eu trago isso para todas as áreas da nossa vida. Então, essa clareza de onde eu quero chegar, se eu levar para todas as áreas da minha roda da vida, se eu falar em saúde, no meu relacionamento, na minha família, na espiritualidade, todos os aspectos da minha vida, se eu tiver um plano bem definido e confiar que eu sou capaz de alcançar cada um daqueles objetivos, eu posso compartimentalizá-los e agir dia a dia massivamente para alcançá-los. Esse é o nosso objetivo aqui com você, para que com cada uma dessas leis, com cada um desses ensinamentos, você se aproxime cada vez mais de uma vida de mais qualidade, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais equilibrada para você e para todas as pessoas que te cercam. Sejam sempre muito bem-vindos e aproveita e curte o nosso canal. Obrigada!